Fala galera, aqui é o Maurício Maximino. Estamos de volta, estamos de carro. Agora que eu vi que eu deixei a janela do meu carro aberta, ainda bem que estava aqui no estacionamento. Então estamos voltando para casa. Vamos fazer uma escala ali e vocês vão de carona. Ontem, ou melhor, no vídeo anterior, eu falei sobre interesse. E aí, como exemplo do vídeo, dentro do vídeo, eu falei de um caso amoroso, na verdade um descaso amoroso. E aí resolvi falar dessa vez sobre amor. E aí, para quem me conhece, para quem não conhece vai conhecer agora, eu não sou esse cara de amor romântico. O amor romântico para mim, assim como todas as coisas, tem uma função. E essa função é ativada quando conveniente. Mas sustentar o amor, sustentar o desejo por uma outra pessoa ou por alguma coisa, enfim, apenas baseado no que o amor romântico diz, a mim não serve como fundamento. Eu quero falar dos critérios para se amar, dos critérios para dizer que você ama, dos critérios para você conquistar ou encontrar. Seria a melhor palavra é encontrar o seu amor. E aí, se eu estou falando de critérios, eu estou falando de coisas racionais. O amor, sim, na minha perspectiva, passa pela razão, passa pelo crivo da razão. Do contrário, ele não vai se sustentar. Então, como encontrar o amor? Como construir estes critérios para ser feliz no amor? Primeiro, eu preciso desmistificar essa coisa do amor romântico. O amor romântico nasceu ontem, ele é recente. É comum nós vermos em filmes, em histórias, períodos em que relacionamentos eram contratos, né, puramente contratos, ou qualquer coisa que não essa espontaneidade, né, que a gente tem hoje em dia. Com os olhos do romantismo, essas coisas passaram a ser obscurecidas, né, ou deixadas de lado. Então, amores desses períodos passaram a ser amores românticos. Esse tipo de coisa é uma falsa visão, é um óculos que a gente, né, recebeu aí dos autores de ficção, né, pós-romantismo. Antes disso não tinha. Obviamente você tinha a inclinação para o amor, mas o amor era muito mais próximo do eros grego, né, ou de uma coisa egoísta, né, do que o amor romântico, né? Esse amor como eu falei, impossível de ser adjetivado, né? Essa coisa espontânea, essa coisa que não tem controle. Isso né, acaba se tornando perigoso, porque você tem uma força dentro de você que te domina, que é incontrolável. E isso é reforçado com o romantismo. Na verdade, nós não somos assim. Porém, esse excesso dessa linguagem, esse excesso desse tipo de mensagem faz com que pensemos que nós somos passionais diante do amor. E na verdade o amor é um verbo, é uma coisa que você se inclina para.
Então, se você vai se inclinar para alguma coisa, você pode fazer isso de forma criteriosa e não cair nesse perigo de, né, como a gente vê aí, a pessoa hoje em dia, né, faz um contrato de casamento e tal, ou tem um namoro já duradouro e acaba se interessando por uma outra pessoa, na justificativa de que o amor é incontrolável, foi uma paixão, aí o povo vai classificando até níveis de amor e não é bem assim. Você acaba caindo nessa armadilha, na própria armadilha da superioridade do amor. Toda a natureza tem um eros, né? Se os gregos estivessem estudando a gravidade, por exemplo, a gravidade seria uma força erótica, né? Porque é uma força de atração a qual não se pode negar. Então a ideia de erótico é isso. Por isso eu penso o amor de forma criteriosa. E aí muita gente me chama de você é seco, você não tem sentimento. Ora, o meu sentimento amoroso passa pela razão, é criterioso, para que ele possa se fundamentar melhor. Então eu tenho sentimento, sim, tenho um sentimento muito mais claro do que daquilo que eu sinto. Você pode buscar uma pessoa que vai ser adequada a você, bem no sentido funcional mesmo, porque assim, né, esse é um tipo de critério da natureza, né? Você vê aí, quem vê um pouquinho de Discovery quando tá passando ali os animais, sabe que os animais, né, ou as fêmeas ou os machos têm critérios ali para escolher o seu par, né, com quem vai se reproduzir. E o que eu penso é muito próximo a isso daí. Nós devemos construir critérios. Tem um filme que fala desse critério, que eu acho que é 1000 anos, 10.000 antes de Cristo, acho que é esse. E que uma aldeã lá escolhe o marido por ele ser forte, e aí ela não consegue ter filhos, e aí a mãe dela fica criticando o cara porque ele é impotente e tal, e acaba que depois que a menina morre, a filha dessa mãe chata que perturba ele, ele vai engravida a nova mulher, né? E aí o povo fica assim, então não era ele o problemático e tal. E inclusive ele cria lá a sogra depois, sustenta a sogra, é uma coisa mais... Tá vendo só como é que é romantizado, né? É uma coisa tipo uma tribo, né? Sei lá, o homem há 10.000 anos antes de Cristo. Aí é romantizado. Mas assim, é bem nesse sentido, desse critério. Ela escolheu o mais forte ali para proteger ela, para aparentemente ele era mais saudável, então tinha mais chance, né, de ter filhos. Os critérios nossos de hoje podem ser semelhantes a esse, mas, né, como a sociedade se desenvolveu, você pode usar, e aí para isso serve o período de namoro, você pode usar esse período de namoro para fazer essa análise criteriosa, saber que tipo de família, né, o rapaz vem ou a moça está vindo, né? Que práticas essa família tem? Essa família tem histórico, né, de doenças, tem histórico de suicídio, tem histórico de agressões, eles são violentos. É esse tipo de sabedoria que se deve ter ao namorar. É conhecer a pessoa, é aproveitar o tempo que você está com ela e as diferentes situações, quando vocês estão saindo, quando vocês estão conversando sobre algum assunto, e perceber as reações da pessoa, como ela reage diante de tal e tal assunto. Se essa reação para você é negativa, pode ser um ponto ruim lá na frente, né, num futuro casamento, por exemplo. Então, o meu medo é que muita gente caia nessa coisa de conceder, fazer concessões
as negatividades do outro. E faz concessão por quê? Porque talvez o namoro, né, esteja durando muito tempo e haja ali um medo de, sei lá, um medo social de voltar a ficar sozinho, ou de magoar a pessoa, ou se a pessoa vai se matar, se, né, o relacionamento acabar. Essas concessões, eu vejo aos montes, são muito terríveis. E aí você não consegue ser feliz no amor, porque aquela pessoa, volta e meia, apresenta aquele ponto negativo que você deixou passar durante o namoro. E aí é interessante porque todo mundo tem alguém cuja atração erótica é inevitável. Todo mundo tem. O mais feio, o mais sábio, o mais ignorante, todo mundo tem. Porém, alguns arranjos, né, de relacionamentos acabam acontecendo de maneira errônea, às vezes para os dois lados. E isso é muito ruim, porque nós não temos nessa sociedade aqui a prática do critério para o amor, tal como, né, por exemplo, as sociedades antigas tinham lá. Não estou falando que a gente tem que copiar esses critérios, mas elas tinham critérios, né? E aí hoje a gente não tem. Então a gente peca nisso e a nossa sociedade é muito triste amorosamente, ou é frustrada amorosamente, por não saber, durante o namoro, extrair as verdades, né, da outra pessoa. As duas palavras que eu coloquei lá em japonês, na descrição do último vídeo, né, Honne, sobre o verdadeiro, e Tatemae. Então, na maioria das vezes, nós estamos agindo no Tatemae, né? Estamos agindo conforme o padrão, o standard. Só que isso acaba nos negando a identidade. Então, como que você, namorando, vai ficar o tempo inteiro sendo uma pessoa standard, uma pessoa, né, do comum, né, uma pessoa que como se você não tivesse uma personalidade, uma identidade, algo assim. Como seu cônjuge vai conhecer melhor você, ou melhor, vai conhecer você de verdade? Num namoro requer essa honestidade, esse demonstrar verdadeiro. Então, cada vez que você age segundo, né, o Tatemae, cada vez que você age segundo o padrão comum dentro do relacionamento, e assim você vai fazendo as concessões, assim você diz para outra pessoa que aquilo que ela está fazendo é legal, né? Porque se a pessoa age de uma maneira negativa, né, se uma pessoa age de uma maneira que você não gosta, e você não diz para ela que você não gosta daquilo, ela vai entender que aquilo é algo bom para você, né? Aquilo é gostoso para você. E na verdade não está sendo. Porém, como você omitiu, ela nunca vai saber. Ela nunca vai saber qual é o seu real interesse. E aí isso vai se estendendo no relacionamento. Muitas vezes isso estoura, né? Porque a pessoa vai fazendo tanta concessão, e ou vai estourar na análise lá com um psicólogo, ou vai estourar num momento de briga, né? Ou então a pessoa vai fazendo tanta concessão e numa outra, né, num relacionamento extraconjugal, vai viver o que ela é de verdade, né? Então vai ser um Tatemae de um lado e vai ser um Honne num outro relacionamento. Tá vendo como isso é perigoso? Por isso é importante saber namorar, saber escolher a pessoa, saber perceber quem são as pessoas, fazer a leitura, né, das pessoas. Não precisa ser um técnico, um leitor corporal, não precisa ser nada disso. É entender através dos gostos das pessoas,
os lugares que ela frequenta, onde, né, ela estudou, que tipo de formação moral ela tem. E esse tipo de coisa é que você deve buscar como critério, né? Isso acaba virando um amor por interesse, mas é um interesse seu verdadeiro. Não é um interesse como, ah, eu sou pobre, então o mais adequado para mim é casar com alguém rico. Não é bem assim, né? Eu estou falando de felicidade, não estou falando de qualquer outra coisa, né? De outros valores. Eu estou falando do valor mor, do maior valor.